Pronto, Pedro, tenta entrar. Deu certo agora? Deu. Agora tá fantástico. Tá bom? Acho que eu tenho que aumentar mais aqui um pouquinho esse microfone meu. Mas se a sua imagem aqui não está muito boa, está meio tremida. Tu quer desabilitar o som do WhatsApp? É que eu estava com duas contas abertas aqui na mesma sala. Doutor Pedro, a noite é sua. Quando estiver pronto, a gente já está aqui para te ouvir. Pessoal, para quem não estava presente antes, hoje a gente vai estar tratando sobre responsabilidade ambiental e as construções em áreas de preservação. Pedro Geraldo é promotor de justiça aposentado aqui do Ministério Público, recém-aposentado, né, Pedro? Isso. Advogado, professor de pós-graduação, ele atua durante muitos anos nessa área de direito ambiental. E hoje vai estar compartilhando um pouco conosco a experiência dele à frente do Ministério Público, justamente nessa área de direito ambiental e as responsabilidades que decorrem disso quando a gente analisa a parte de construção. Pedro, é uma honra tê-lo conosco. Obrigado, Moacir. Professor Moacir, meu amigo. Professor Moacir, estão me ouvindo bem? Estamos sim. Está me ouvindo? Estão me ouvindo bem? É porque aqui eu só vejo a minha imagem. Mesmo. É isso Nós mesmo? estamos todos te ouvindo aqui e te vendo. É isso mesmo? Tá, então tá. Tá, eu queria dizer da honra, da alegria de poder estar participando hoje desse trabalho junto com a sua turma de engenharia. Agradecer o Instituto Federal do Tocantins, na sua pessoa, professor Moacir, que eu tenho a honra e o prazer de chamar de irmão, de amigo. Dizer que esse instituto que vocês criaram, o PET, desculpa, não instituto, né? Esse grupo de trabalho, se eu posso dizer assim, chamado PET Capacita, criado o seu curso de engenharia e administrado pelos seus próprios alunos com a sua batuta, pessoas que se interessam em aprender um pouco mais ou de conhecer um pouco mais de matérias e ao seu curso. Normalmente, até porque, professor, vai aí uma sugestão, estamos na Semana do Meio Ambiente, e falar sobre o meio ambiente é uma alegria para mim, que trabalhei tanto tempo com essa matéria no Ministério Público, há menos de um ano de aposentado, como titular da ex-promotoria, ou melhor, como ex-titular da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado de Tocantins, aqui de Palmas, Tocantins, por 10 anos aproximadamente. Diria que, ao longo da nossa peça, professor e queridos alunos, nós vamos perceber da importância que é essa matéria para todos os cursos de graduação, não só para o direito, onde nós temos, por excelência, que estudar e aprender um pouco mais, como para todos os cursos de graduações. Haja vista que a matéria de direito ambiental é uma matéria que permeia toda e qualquer ação do ser humano. Então, eu gostaria de agradecer ao Instituto Federal pela oportunidade, na pessoa desse excepcional professor, Moacir Salles. Gostaria de cumprimentar todos os alunos do curso de engenharia e parabenizá-los por ter um professor dessa jaez. Dizer que hoje teremos um bate-papo que eu tenho certeza que sairemos melhor do que iniciaremos. Melhor nessa área que vamos discutir. E aí cumprimentar todos os alunos na pessoa da nossa querida Giovana e do nosso amigo Rafael, que gentilmente nos orientou
forma de atuar hoje aqui nesse bate-papo. Quero informar para vocês que eu vou estar me movimentando para um lado e para o outro, porque eu tenho pautas para seguir no nosso tema, apenas os itens para trabalhar, e também transmitindo diretamente no nosso canal do Facebook e do Instagram. Temos outro equipamento à frente desse, professor Moacir, que também está nos acompanhando nesse trabalho, para que pudéssemos alcançar uma maior quantidade de pessoas. Então, agradeço particularmente o convite, me sinto lisonjeado. Me sinto também muito feliz, porque sei que estou sendo assistido por diversos amigos, ao qual estendo nossos cumprimentos, do Ministério Público, do futebol e de tantos outros amigos que estão nos acompanhando nessa noite, para mim, gala, por ter a oportunidade de estar discutindo um assunto tão importante, seleto. Já quero pedir desculpa a todos por, de vez em quando, me atrapalhar na frente da tela, porque não tenho essa habilidade ainda. Eu sou meio jurássico, professor de sala de aula, 10 anos dando aula, mas dando aula fisicamente. Em face dessas circunstâncias que nós estamos passando, está havendo uma adaptação. Nós estamos migrando dessa parte física para essa parte mesmo. E eu prometo que vou fazer o máximo para poder, em uma situação futura, poder estar mais à vontade diante dessa tela. Ainda não me sinto. Mas a Giovana dizia para mim, professor, pode ficar tranquilo, pode ficar calmo, tá? É como se eu estivesse dando aula na sala de aula. Pois agora eu posso falar o seguinte para vocês, alunos, amigos, professor Moacir, eu estou tão calmo, que chego a estar nervoso. É bem complicado a gente fazer aquilo que a gente não tem costume de fazer. Mas, vamos lá. Se por acaso ficar escuro uma hora qualquer, não se preocupa não. Eu que me enrolei aqui no sistema, prometo que volta rápido. Nós vamos dizer que a importância do direito ambiental na vida de todos nós hoje é de uma grandeza tal que na Constituição Federal nós temos, doutrinariamente falando, alguns princípios que nós chamamos de primeira, segunda ou terceira grandeza, que são princípios elementares para a sobrevivência da gente. Então, meus irmãos, meus amigos, meus companheiros, precisamos saber que, apesar de eu não entender o linguajar técnico da administração do curso de engenharia civil, eu vou ter que me fazer entender com o linguajar juridiquês nesse momento que vou passar ou tentar passar a vocês alguma coisa com relação à relação. Num primeiro momento, nós vamos ter que falar um pouco de direito ambiental, especificamente direito ambiental, porque senão, ao longo da nossa conversa, não vamos conseguir entender alguns termos que serão usados. E nessa série de compreensão, é importante que ressaltemos algumas circunstâncias, especificamente de direito ambiental, permeado do nosso direito constitucional, direito maior do nosso país, e que precisa estar, pelo menos, basicamente compreensível ou compreendido, para que a gente consiga entender aquilo que nós vamos falar hoje. Pois bem, cumprimentos à parte, pedindo a paciência de cada um, eu quero iniciar dizendo para vocês o seguinte: a Constituição Federal é a nossa carta magna, ou seja, dentro da nossa hierarquia da legislação, deveria ser, porque infelizmente
em algumas circunstâncias, de interpretações jurídicas dos nossos tribunais maiores, não vou decidir com relação a esse tema, porque não é o caso, existe algumas interpretações, gente meio duvidoso do que acontece hoje, mas, teoricamente, a Constituição Federal é a nossa lei maior. Tudo que fazemos dela ou deveria emanar, sob pena de ser inconstitucional e não ter validade no nosso mundo profano, nosso mundo físico, nosso mundo do dia a dia. Então, diz assim a Constituição Federal, no seu artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, e aí faço uma ressalva, que até hoje nós não conseguimos entender esse Distrito Federal. Que quando ele foi criado, ou quando ele nasceu na época de Juscelino, em 80, a gente sabia o que era o Distrito Federal. Era uma porção de terra permeada por administração pública federal para, no sistema que nós temos de governo, comandar o resto do país. Mas hoje, o Distrito Federal ele tem status de estado, status de município, status de união, e a gente não sabe, é uma porção de alguma coisa. Nós temos lá governador, mas ele não é estado. Nós temos administrador, que faz parte de prefeito, mas ele não é município. E temos uma administração central dentro de um local que deveria ser só para a administração central. Então, é meio complexo para se entender hoje. Mas, enfim, união indissolúvel do Estado, do município e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, e aí nós iniciamos a nossa conversa de hoje, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa privada. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Tá. Isso nós temos no artigo 1º da Constituição Federal. Quando nós fomos descendo a Constituição e fazendo a sua leitura, esbarramos lá no artigo 225, onde diz assim: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial qualidade de vida, impondo-se ao poder, que nós vamos falar, vamos destrinchar ela nesse princípio que nós hoje vamos procurar entrar mais, que é a responsabilidade ambiental e as construções em área de preservação. E eu chamo a atenção para esse itemzinho desse artigo. A qualidade de vida, onde o poder público e a coletividade. Esse é o artigo 225 da Constituição Federal. Pois bem, um dos fundamentos do Estado brasileiro é a livre iniciativa. Está lá naquele artigo 1º da Constituição Federal. É o direito de todos. A livre iniciativa é o direito que todos têm de perseguir uma atividade econômica, de empreender, a fim de assegurar a todos a possibilidade de uma existência digna. Ou seja, isso não é mais nem é menos do que o direito que você tem de exercer suas atividades profissionais, receber por essa prestação disso e melhorar a sua existência no nosso mundo físico. Seria isso, de forma digna, exercendo atividades lícitas. Esse mesmo Estado também reconhece que a dignidade humana é servida pela existência
um meio ambiente equilibrado. E ambiente equilibrado convive numa mesma área, no mesmo terreno e que se enfrentam. Porque nem sempre você consegue manter o meio ambiente equilibrado e ganhar dinheiro, não é mesmo? Às vezes, a gente tem certos tipos de atitude nas nossas profissionais que acabam por invadir essa área de proteção ambiental. Sobretudo, vocês, colegas da engenharia civil. Por quê? Porque toda vez que vocês fazem uma execução de projeto, de obra, coisa parecida, em algum lugar, de alguma forma você interfere no meio ambiente. Se você faz um prédio, você pode interferir no paisagismo. Se você faz uma rodovia através do projeto de engenharia, você pode interferir na vegetação. E tantas outras circunstâncias dessa natureza, eu disse isso aí apenas como paradigma, coisa parecida, para a gente começar a entender o que se está falando. Este princípio, não raro em conflito, persegue uma atividade econômica, certamente causará impactos ao ambiente, impactos que são desregrados e muitas vezes podem ser irreversíveis. E também pode ter esse meio ambiente, ou melhor, não se pode ter esse meio ambiente como obstáculo indisponível para a existência humana, por razões óbvias. Não existe meio ambiente sem ser humano. De outra banda, também o ser humano depende do meio ambiente. Nós precisamos de água, nós precisamos de alimentação que está nesse contexto de meio ambiente e tantas outras mais. E é aí que entra aquela preocupação maior que os senhores deverão ter nos seus futuros desempenhos profissionais, e aí eu falo porque estou falando para a engenharia civil, meu foco maior, é bom que todos entendam, é para a turma de engenharia civil, nos convidou, através da pessoa do professor Moacir, a fazer essa palestra. As suas atividades, para que sejam desenvolvidas, os senhores terão que enfrentar uma circunstância chamada licenciamento ambiental. É um importante instrumento de gestão da administração pública. O meio dele é que é exercido o necessário controle sobre as atividades humanas para que não interfiram nas condições ambientais de forma tal que a torne irreversível e traga um prejuízo à vida humana. Porque é uma responsabilidade constitucional, como no começo, está lá registrado, que todos nós mantenha esse meio ambiente equilibrado para gerações próximas, futuras. Esse licenciamento ambiental também não deve ser barreira para o desenvolvimento econômico e para a evolução do dia a dia da nossa vida, do nosso país e das coisas que pegam. De modo que o desenvolvimento econômico e o meio ambiente têm que andar juntos. E a forma de andar juntos é o desafio. Essa forma de andar juntos, agressão mútua, e aí vocês grafem aí mais uma palavrinha que nós vamos falar dela mais para frente e vão conseguir entender melhor. É o que se chama de sustentabilidade. O meio ambiente e os aspectos de intervenção física através de inúmeras ações, e a civil é uma delas,
é que vai ter que se preocupar com essa palavrinha chamada sustentabilidade. Os seus aspectos físicos, socioculturais e econômicos. Eu gostaria de ressaltar, nessa oportunidade, que essa palestra foi programada para uns 15 dias atrás, que, por problemas outros, nós não conseguiu acontecer na semana passada, na passada, e acabou sendo nessa. O que me deixou muito feliz. Eu quero aqui fazer um registro. Essa semana é a Semana do Ambiente. Essa data foi criada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, numa conferência onde envolveu todos os países do mundo presente ou online, em Estocolmo, na Suécia. E qual que era a pauta? Exatamente essa, sustentabilidade. Uma forma de encontrarmos receita para que pudesse caminhar no progresso, na evolução, sem agregar a esse meio ambiente que temos que trabalhar e usá-lo para ter uma sobrevivência sadia. A proposta dessa data, de todos os governos mundiais, era para implantar a necessidade de criar medidas emergenciais para a gente prevenir a degradação do meio ambiente. A Semana Nacional do Meio Ambiente, ela é comemorada no dia 5 de junho, celebra mundialmente, e no Brasil, ela foi criada através de um decreto-lei, decreto 86.028, de 27 de maio de 81, com o objetivo de complementar a celebração do Dia do Meio Ambiente, instituído em comum com os outros países pela ONU. Essa iniciativa visa incluir a sociedade na discussão das pautas que tratem da preservação do patrimônio natural do Brasil. O principal objetivo da Semana Nacional do Meio Ambiente é conscientizar a comunidade sobre a importância de preservar os diferentes tipos de ecossistema. Infelizmente, na ganância da sobrevivência econômica, as pessoas não conseguem entender a importância que o nosso meio ambiente equilibrado. Trabalharmos no sentido de produzir, receber, sem ofender muito a natureza, porque essa ofensa à natureza traz prejuízo direto ao ser humano. E, sobretudo, os seres humanos que virão ainda mais para frente, que hoje a gente ainda consegue sobreviver com essa circunstância que nós estamos desgastando aos poucos. Mas mais para frente, aqueles que virão, os nossos, que virão depois, provavelmente não terão mais. Isso será gravoso a um tanto que atacará diretamente a saúde do homem, trazendo talvez até uma pandemia diferente dessa que nós vivemos hoje. O homem destrói a natureza na justificativa de sobreviver. E para sobreviver, a natureza luta para sobreviver, para garantir a sobrevivência do homem. Eu lembro de chamar a atenção de uma passagem de Gandhi, que ele dizia que a natureza pode suprir todas as necessidades do homem, menos a sua ganância. E esse é o grande problema. O direito ambiental, ele estabelece leis de proteção ao meio ambiente. E eu volto a dizer para vocês, da engenharia civil, que eu tenho que dar uma permeada no direito ambiental antes de entrarmos estritamente na matéria mais específica. Porque senão, quando chegar lá, nós vamos tratar da matéria e não vamos entender o que nós estamos falando. Por isso eu peço desculpa e paciência para que vocês entendam um pouco dessa matéria. O direito ambiental estabelece leis de proteção ao meio ambiente, buscando disciplinar as atividades humanas e o uso da terra. E também estabelece leis para a proteção das espécies raras ou ameaçadas de extinção e dos habitats que precisam ser preservados. Isso se encontra no artigo 225 da Constituição Federal.
Todos têm o direito do meio ambiente equilibrado. E se ecologicamente ele estiver equilibrado, é uma área de uso comum e essencial qualidade de vida. E aí nós começamos a falar da nossa matéria, que é a responsabilidade ambiental e as construções em área de preservação. Vejam a importância do direito ambiental para todas as matérias que formam profissionais para pôr em atividade na nossa vida, no dia a dia. Responsabilidade ambiental. Responsabilidade ambiental vou ler um conceito e vou traduzi-lo para vocês. É um conjunto de atitudes individuais ou empresariais voltado para o desenvolvimento sustentável do planeta. Ou seja, essas atitudes devem levar em conta o crescimento econômico ajustado à proteção do meio ambiente na atualidade e para gerações futuras, garantindo a sustentabilidade. Olha a palavra aí de novo. A palavra sustentabilidade, ela vem do latim sustentare, e significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. O desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. Então praticarmos as nossas atividades hoje, sem prejudicar aqueles que vão precisar praticá-las amanhã. Esse é o desafio. A sustentabilidade, ela tem um tripé que fique na base do direito ambiental e também para aquela sustentação a todos aqueles que vão atuar no mundo físico. É baseado em 3 princípios que se chamam o princípio social, o princípio ambiental e o princípio econômico. Esses 3 fatores precisam ser integrados para que a sustentabilidade de fato aconteça. Sem eles, a sustentabilidade não se sustenta. O interessante é que você fala assim, mas o que tem eu a ver, como engenheiro, por exemplo, na construção de um prédio, a ver com o social e com o ambiental? Porque o econômico está claro. Ele é transparente. Você vai fazer seu projeto, vai executar, vai levantar o prédio, né? E vai ganhar dinheiro para isso. Por isso, vocês estão estudando para se formar e conseguir ter a técnica para desenvolver esse tipo de trabalho. Mas vocês já pensaram como executores de obras dessa natureza? E aí a gente fala todas as obras, da ponte ao edifício. Vocês já pensaram que quando eu estou sentado, aí eu falo no Tocantins, me perdoe esse exemplo para quem está fora do estado, mas se eu estiver, por exemplo, sentado na quadra 21, olhando em direção à Serra do Lajeado, que espetáculo de visão que nós temos ali, vendo aquela montanha, aquela coisa mais linda. E quando nós viramos para o outro lado, vislumbramos, não menos bonito, toda a visão do lago da usina Luiz Eduardo Magalhães. Imagine que a partir do momento que você levantar um prédio, recebe o seu dinheiro, você não impacta a nossa vida social, porque eu tinha essa visão e já passa a não ter mais? Isso não pode me gerar um conflito interno, um desconsolo por não ter mais a visão que tinha da natureza naquela oportunidade, até me criando uma doença futura? Da mesma forma, para que aquele prédio surja daquele terreno, você já imaginou que nós vamos ter que acabar com diversos minérios existentes naquele solo que vai ter que ser escavado para fazer a fundação desse prédio? E que esse minério, de uma forma ou de outra, pode estar
impactando a estrutura do solo daquela região? Imaginou que para que a gente faça isso, nós teríamos que raspar toda a área de vegetal, de gramíneas e etc., que há naquela área, que vocês vão ter que mandar tirar, às vezes árvores plantadas, árvores que estão ali há, sei lá, um século de tempo, ou dezenas de anos, ou coisa parecida. Eu já vi, a gente passa aí, vê aí, aqui no Tocantins, a gente vê muito isso ainda. Passa e tem uns terrenos que tem lá pé de piquique, e a gente sabe que daquela grossura, daquele tamanho, não tem menos de 50 anos, 30 anos. E para construir ali, você vai ter que pegar uma licença e vai arrancá-lo. Então, meus amigos, esse é o nosso desafio. Trabalhar de forma que consigamos ter o social, não agrida muito a sociedade com aquilo que você vai fazer, com o ambiental, que se agrida o mínimo possível a natureza e o próprio meio ambiente como um todo, e também o econômico, porque a gente sabe que sem economia o país não vive. Então, a moeda precisa circular. Nós precisamos trabalhar, ganhar e fazer o dinheiro circular. Isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Pensando nesse problema popular, pensando nesse desafio da nossa era, o legislador, na melhor de suas intenções, criou uma situação, um sistema de meio ambiente, criando responsabilidades ambientais para todas as esferas, pública e privada, e para todas as atividades profissionais. Ele criou o governo federal, que naquela organização de legislação é a primeira, tudo emana delas. Se não vier dela, se estiver contrário àquilo que ela dita, tecnicamente está evada de vice, provavelmente está fadada a sair do universo, não funcionar, uma lei que seja contrária à Constituição. Criou um sistema chamado SISNAMA. SISNAMA é Sistema Nacional do Meio Ambiente. Para que vocês entendam teoricamente como ele funciona, a gente vai dar uma rápida pincelada nele aqui. O SISNAMA, ele delega responsabilidades concorrente, residual e originária. Eu sei que de vez em quando a gente usa algum juridiquês e é meio esquerda ao dia a dia de vocês, da engenharia, e de alguns que nos assistem, não está dentro dessa matéria, dessa área. Mas, sempre que puder, e que eu senti que falei alguma palavra dessa natureza, pelo linguajar natural do dia a dia, a gente procura assentá-la numa gramática mais simples, para que todos nós possamos entender. Essas responsabilidades concorrente, residual e originária, nós vamos explicar um pouquinho mais para frente. Mas o que é o SISNAMA? SISNAMA é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Ele é constituído por órgãos e entidades da União, dos estados, dos municípios e daquela coisa que a gente chama de Distrito Federal. E elas são ainda constituídas pelo poder público, que são responsáveis pelas proteções ambientais, através de seus órgãos, fundações, etc. Tal. O SISNAMA e os estados têm autonomia sobre assunto do meio ambiente. E explico por quê. Em que pese o direito ambiental ser matéria precípua da União, é óbvio que a União, naquela aglomeração chamada Distrito Federal lá, não poderia, diante de tantas obrigações e tantas necessidades, cuidar de todos os estados. Haja vista que cada estado tem a sua particularidade.
não é isso? Nem todos os estados têm tanto rios e nascentes, etc. e tal, como tem, por exemplo, o estado do Tocantins. Nem todos os estados têm mar igual tem o Rio de Janeiro, igual tem São Paulo, igual tem o estado do Nordeste. Então, na inteligência maior, o legislador, ao criar esse sistema, também criou possibilidade, dentro desse sistema, de que os estados atuassem dentro das suas esferas, nós vamos olhar aqui e entender já já, dentro das suas esferas, com autonomia suficiente para criar a sua própria legislação, desde que respeitemos a legislação maior. Pois bem, o assunto meio ambiente, além das atribuições federais, os estados podem criar em suas próprias leis, sempre visando o baixo impacto ambiental de alguma obra, instalação ou reforma. Engenharia civil está diretamente ligado a esse conceito. Obra, instalação e reforma. Além disso, o Estado também pode e deve propagar informações de preservação do ambiente, alinhar debates com profissionais da área, fiscalizar e licenciar obras que estão dentro da sua divisão geográfica. O que pode impactar dois ou mais municípios. Aí há uma situação interessante, que já falamos sobre licença ambiental, que já começamos a fazer uma separação. No que diz respeito aos municípios, o CISNAMA, as atribuições e responsabilidades são as mesmas dos órgãos federais e estaduais. Isso nós falávamos lá em cima, de obrigação ou de responsabilidade concorrente, residual e originária. Vamos especificar agora para que a gente saiba o que significa. O CISNAMA, ele tem uma responsabilidade específica em algumas matérias que só ele, através do governo federal, pode regulamentar. Há circunstâncias que o Estado não pode e que o município não pode. Só o governo federal. Quando o CISNAMA tem essa competência de, através das suas regulamentações primeiras, dar a base para que o Estado depois e o município possa, através daquela resolução, criar as deles, ele está fazendo, vinculando os outros a uma responsabilidade que chamamos de originária. Essa competência dada pelo CISNAMA ao Estado, ele podendo, em algumas matérias, fazer, em face da particularidade do Estado, também criar leis, resoluções e etc., que possa regular a mesma matéria, mas com uma afinidade um pouco mais profunda, é o que nós chamamos de uma forma que o CISNAMA, mais adequando a particularidade do meu estado, do meu município. Simples isso, por exemplo, nós temos aqui, ou tínhamos pelo menos uma fartura muito grande de pirarucu. Até um dia desse, as pessoas vinham de fora, enchiam o caminhão de pirarucu e levavam. Porque era um peixe que você encontrava ele, por exemplo, no Tocantins, no Mato Grosso, em poucos estados, não eram todos lugares que tinham ele. E aí, em face do excesso de pescaria, sem regra, sem observação maior ou coisa parecida, o órgão de fiscalização resolveu regulamentar isso. Proibiu, falou, agora não pode mais, só assim, só assado, e tal, etc. Tal. Isso é uma atividade criada pela fiscalização do Estado, que foram dadas, pela responsabilidade, foram dadas no Sistema Nacional do Meio Ambiente ao Sistema Estadual do Meio Ambiente. Ele legisla concorrente, observando a sua particularidade local. Como o CISNAMA, os estados têm autonomia sobre o assunto de meio ambiente. Além das atribuições federais, os estados
podem criar suas próprias leis, como eu acabei de falar. Sempre visando o baixo impacto ambiental de alguma obra, instalação ou reforma. Além disso, os estados também podem, dentro da sua divisão geográfica, licenciar ou fiscalizar circunstâncias que passem de mais de um município. Porque nós temos 3 órbitas a observar. Não vou lidar em tratar do Distrito Federal, porque não é nosso caso. Nós vamos falar dos estados, da União e dos municípios. Em destaque do município que nós vivemos, que é o município da capital, o município de Palmas. Vejam que as licenças de construção ou coisas dessa natureza serão sempre do município, em regra. Elas podem também, além do município, ter que ser licenciada pelo Estado. E vou explicar por que já já. A estrutura do Cisnama, ela tem a base na Lei 6938 de 81, institui a criação de um conselho de governo, que reúne o Ministério do Meio Ambiente e a Casa Civil da Presidência da República. E a elaboração de diretrizes voltadas ao meio ambiente, além dos órgãos fiscalizadores do meio ambiente. O Conselho Nacional do Meio Ambiente foi criado nesse sistema chamado Cisnama. Esse Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele é chamado de CONAMA. O que é o CONAMA? O CONAMA, que ele é um órgão consultivo do governo federal, do Cisnama. O CONAMA tem a responsabilidade de editar as normas que darão base para municípios e estados se ampararem para criar as normas deles ou regulamentar essas que de lá vêm. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente elabora e aplica e supervisiona no país as normas federais. Os órgãos seccionais, são os órgãos de Estado, são criados com habilitação do Cisnama, são criados COEMA. Cada estado tem o seu COEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Esse é um órgão encarregado de licenciar circunstâncias ambientais que não é do município, é estadual. Em regra, quando é que se é obrigado a se licenciar através do COEMA? Quando envolve mais de um município ou quando é um assunto de interesse muito grande, que requer uma preocupação maior, que impacta não só aquele município, em que pese que aquela estrutura é daquele município, mas acaba impactando outros municípios. E aí nós precisamos da licença daquele município e também do Estado, que vem através do COEMA. Quando você precisa de licenciar alguma obra, alguma estrutura, um direito que você vai criar para alguém dentro de um município, em regra, você precisa de licença municipal. Essa licença é a regra. Tá? Tirei para vocês os órgãos que são envolvidos nesse licenciamento já com relação a Palmas. Pois bem, entendendo que o CONAMA foi criado para atender as resoluções maiores do governo federal, para que tracem para nós uma dinâmica, para que os governos estaduais e municipais possam se embasar e criar suas resoluções e suas legislações específicas, nós saímos do CONAMA, do COEMA, que é o Conselho Estadual, que já explicamos, e vamos agora entender um pouco dessa circunstância específica na Constituição. A Constituição tem cláusulas que alguns doutrinadores chamam de cláusulas pétreas. O que seria isso? Seriam cláusulas
como dizia o ministro Magno, imexíveis. São cláusulas que não devem ou não podem ser mudadas, entre aspas, porque o que está acontecendo aí no nosso país hoje, essas cláusulas não poderiam ser mexidas. Uma delas fala assim, artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade, à segurança, e aí entra a nossa parte constitucional na engenharia civil. Nós temos direito a nível de igualdade, constitucionalmente falando, a segurança e a propriedade. É constitucional a matéria. Temos o nosso pedaço de chão, é nosso, pelo que está ali no primeiro interpretação, fazemos dele o que a gente quer. Certo? Errado. Por quê? Porque vem a Constituição em seguida e diz o seguinte, é garantido o direito à propriedade. Bacana. Reafirma aquilo que está lá em cima. Se é garantido o direito à propriedade, se eu sou proprietário, eu faço o que eu quero. Mas está meio obscuro? Tá. Será que não tem outra lei que diga para nós que, assim, de uma forma mais clara? Tem. Aí vem eles no Código Civil, que é uma legislação ordinária, que migra da Constituição Federal na sua legislação, e diz o seguinte no artigo 1228. O proprietário tem a faculdade, de usar, de dispor da coisa, tem o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Numa interpretação rápida aqui, a gente percebe que o dono da terra pode tudo. Pode tudo. Se a Constituição fala para mim que, no artigo 5º, eu tenho uma propriedade aonde é me garantido o direito de nela de fazer o que eu achar que tem que ser feito. Usar, dispor, gozar, tomar de quem me pegar ela indevidamente, eu posso fazer tudo. Correto? Não. Porque essa mesma Constituição foi lá e atrapalhou a nossa interpretação alegre. E adentrou na vida de vocês na engenharia. Porque ela disse o seguinte, no artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, está lá novamente. Né? A livre iniciativa é a condição que você adquire para fazer aquilo que você sabe fazer após cumprir uma obrigação legal. Ou seja, eu formei em engenharia, eu posso construir, eu posso fazer projeto, etc. Tal. Livre iniciativa. Tem, por fim, assegurar todas as existências dignas, conforme o ditame da justiça social, observado os seguintes princípios. Aí, de novo, dizer que eu posso fazer tudo. A propriedade privada. Eu tenho a livre iniciativa e posso cumprir o que eu achar que devo cumprir na propriedade privada, certo? Certo. E ela continua, a gente ficando alegre, dando para nós a oportunidade de fazer aquilo que a gente quer, no que a gente tem direito. É meu, eu comprei meu lote, eu faço nele o que eu quiser, sem dar atenção para ninguém. Mas aí ela vai mais ainda. Vai lá embaixo e diz assim, todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e a preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aí é que é o grande problema. Porque lá em cima, quando eu falo lá no artigo 70 e no artigo 5º, eu posso, lá no artigo 1228 do Código Civil, que eu tenho direito de gozar, de expor, usar, fazer o que quiser em tese da propriedade privada, ou seja, do meu lote. Então, eu, como engenheiro, posso fazer um projeto e construir do jeito que quiser. Como ele diz ali, em tese,
aqui embaixo ele vem e diz assim, tudo bem, você pode fazer tudo isso que você quiser, desde que você tenha a seguinte preocupação, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e essencial à sadia qualidade da vida, impondo-se ao poder público e à coletividade. Eu faço parte da coletividade. Eu tenho obrigação de preservar o ambiente. Aí vem aquelas circunstâncias que a gente estava falando. Será que quando eu edifico uma obra, interfiro no direito da sociedade de ter uma visão do lago, do morro, ou de outras circunstâncias mais, de vegetação ou coisas assim, eu não estou impactando na vida daquela pessoa? Será que quando eu tenho toda aquela estrutura para impactando no meio ambiente? E você pergunta, mas professor, o que é que eu sigo? As normas duas estão na Constituição. Eu falei, elas estão conflitando. Eu falei, em tese. Na realidade, elas não conflitam. Elas não conflitam. Não conflitam por quê? Elas não conflitam porque nós vamos interpretar a norma de forma extensiva. Entender teleologicamente o que quis o legislador quando colocou os mesmos assuntos na mesma Constituição, tratando eles de forma diferente. Quando eu digo que eu, proprietário, posso usar, gozar e dispor, no artigo 182, no artigo 5º, e depois vem no 225 e digo que eu tenho que ter uma propriedade coletiva, uma responsabilidade coletiva, eu preciso entender que quando eu tenho uma força jurídica me apoiando. Quando eu estou envolvido em uma coletividade, essa força jurídica ela é muito maior. Em pró do meu direito individual, eu tenho que abrir mão do direito coletivo. E ainda criou a Constituição algumas circunstâncias, algumas teorias que a gente precisa de entender. Quando ele fala assim, hoje, por exemplo, nós temos um direito chamado direito difuso. O que seria isso? São direitos transindividuais, ou seja, que ultrapassam a esfera de um único indivíduo, caracterizado principalmente por sua indivisibilidade, onde a satisfação do direito deve atingir uma coletividade determinada, porém ligada por uma só circunstância de fato. Então, o direito a respirar um ar puro não é meu. Ele é de todo mundo, é um direito indivisível. O direito a um meio ambiente equilibrado é um direito indivisível. Quando esse direito é ofendido, é o meu direito individual. É isso que vai trazer à engenharia civil a preocupação na execução dos seus projetos. Quando você for fazer um projeto, você vai ter que saber que, se você se preocupar com a situação ambiental, provavelmente você não vai ter o projeto econômico, exercitar a parte econômica para a execução do seu projeto. Nós falamos de direito ainda coletivos. Constitui direitos transindividuais de pessoas ligadas por uma relação jurídica. O direito coletivo é um direito de categorias, direito que de várias ligadas ao tema. Esse direito, inclusive, ele é bem individualizado. Associações, por exemplo, né, uma associação que trata de um assunto que interessa para toda a classe dos seus associados. O direito é coletivo, mas ele apesar de ser um direito transindividual daquele que representa, ele interessa para uma determinada classe de pessoas. Esse direito não é, em regra, observado para que você consiga uma licença para executar um projeto. E aí vem o direito homogêneo. São aqueles determinados que poderão ser determinados no futuro. Também não é o nosso caso. Num primeiro momento. Mas no momento futuro, sim. Se eu vou construir aqui, será que amanhã, porque o lago está ali, há uma previsão de subir a água, ele não vai vir com o lençol freático mais perto de onde eu estarei construindo hoje?
Existem órgãos para fazer esses estudos, no município, no estado, e só vai licenciar o seu empreendimento se esse estudo concordar com a sua execução, com base nesses direitos presente e futuro. Por isso é que é interessante a gente conhecer da área ambiental, porque se você não conhecer isso, você não pode amanhã dar um parecer a respeito, você não pode executar obras em certos lugares. E aí, passando à frente, nós vamos falar das áreas específicas do nosso tema. Nós podemos dizer assim, existe um risco iminente e atual quando nós construímos ou edificamos, a palavra é mais própria, qualquer tipo de empreendimento em áreas não licenciadas. Por quê? Porque você incorre em responsabilidade profissional, você atende o seu cliente e responde solidariamente com ele pela execução daquela obra, criminalmente, civilmente, em algumas circunstâncias até administrativamente. Nós temos uma lei, que é a 605/98, que ela determina as atitudes tidas como crime e como irregular com relação à invasão de edificações no meio ambiente. E, por exemplo, diretamente de vocês, eu tenho um artigo 64 dela que diz assim, promover construção de solo não edificável ou no seu entorno, porque no seu entorno, nós vamos ver também, aqueles órgãos que nós falamos antes, COEMA, CISAMA, COEMA, CONAMA e outros ligados a eles, ditam, após alguns estudos sobre a matéria, aquilo que a gente pode ou não pode fazer em relação a isso. Então, lá está assim, promover a construção edificada no seu entorno, assim considerada em razão do seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, religioso, biológico, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Se você recebe uma licença para fazer uma edícula e constrói um prédio, você tem problema. Se você recebe uma licença para construir uma casa a uma distância X de uma área específica determinada e constrói fora dela, você tem problema. Você tem problema de multa e tem problema de responder criminalmente por isso. Diz ali o artigo 64, na combinação, na imputação de pena para quem faz isso. Detenção de 6 meses e multa. E ao invés de chegar a conjunção, é aditiva. E, além de responder criminalmente, você ainda paga por isso. E essa responsabilidade, ela é solidária. Ela é tanto de quem manda fazer, com de quem faz. Então, que tem uma preocupação maior com relação a isso. Aí veio e disse para vocês o seguinte, considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Construir em área ambiental sem a devida licença atrapalha a recuperação da área. E atrapalhando a recuperação da área, você também está burlando essa norma. Esse artigo tem diversas circunstâncias e informa como pode ser, que não é o caso de ler, porque basta vocês na Lei 9.605 e compulsar esse artigo, senta que vocês vão ver o que eu estou falando, e ele diz ainda que o processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar alguns prazos. Também está lá,
basta que você leia, não é problema. E diz também no artigo 72, essa mesma lei, que vocês estão adstrito à advertência, multa simples da diária. Eu aconselho uma lida na Lei 9.605/98, quem for atuar na área de edificações, na parte ambiental, para que não entre numa responsabilidade penal ou civil desnecessária. E aí eu começo a fazer aqui algumas observações para vocês que estão chegando nessa matéria de execução de projetos e construções, etc. É obrigação do empreendedor buscar a licença ambiental junto ao órgão competente. Desde as etapas iniciais do planejamento, do licenciamento ambiental, é importante contato da empresa com o órgão ambiental. Veja que, para você executar uma obra, ela deve sempre iniciar do planejamento. Depois do planejamento, o licenciamento. Não executem obra sem licença. É problema. Sob pena de construir onde não deve e responder por isso criminalmente e civilmente, como foi dito na legislação ainda agora aqui. Eu oriento que vocês procurem a unidade do município que trabalha com zoneamento municipal. Ao final eu vou dar para vocês, eu vou passar a vocês algumas legislações que deveriam sempre ser consultadas quando se vai se executar algum projeto civil. A de cautela trariam menos problemas para vocês, para o gestor público e para a população como um todo, para não obstar para não atrapalhar trânsito, para não atrapalhar o paisagismo, o próprio, a próprias circunstâncias ambientais, etc. A unidade os problemas que podem enfrentar nas construções sem observar a licença ambiental são o seguinte: construir em área de proteção ambiental. É o que nós chamamos no direito ambiental de APA. O que é uma APA? É um tipo de área protegida prevista pela legislação brasileira como parte de um Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que corresponde a áreas em geral extensas, com um certo grau de ocupação humana. Aí é a parte interessante. Dotada de atributos abiótico e biótico, estético ou culturais. Ecologia denominam-se fatores abióticos, só para que vocês entendam, porque não é da parte de vocês, a influência que os seres vivos possam receber de um ecossistema. E abiótico e biótico são exatamente a diversidade que a gente tem naquele ecossistema. Então, o interessante frisar para vocês é que APA, área de proteção ambiental, podem sim receber construção civil, desde que observado requisitos determinantes por leis que estejam gerindo aquela área. Tem lugares da APA que pode ser usado para sobrevivência, né? Ocupação humana, desde que se observe aquilo que a legislação rentabilidade, que nós já vimos mais. E aí fala-se o seguinte: e nas APPs? Podemos construir nas APPs? Não. Essa não. Mas qual que é a diferença de APP e de APA? A APA são áreas destinadas para uma certa circunstância. E ali o poder público
através de órgãos próprios, diz: a Serra do Lajeado é uma área de proteção ambiental. E como área de proteção ambiental, lá não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Essa é uma mapa. E a APP é uma área de preservação permanente, são áreas naturais. São áreas que já existem por si só. Essas não têm acordo, não se constrói, não se edifica nada nelas, salvo em discussão ainda problemática demais do Código Florestal último, em algumas edificações não sólidas. Elas são, o Código Florestal classificou edificações em insignificante impacto, mínimo impacto, ou impacto baixo, ou alto impacto ambiental. Dentro dessas classificações, algumas coisas podem ser feitas dentro da APA, devidamente autorizado pelos órgãos específicos, estadual ou federal. Muito pouca coisa, mas posso adiantar vocês, edificações sólidas, construções, não. Todas que tiverem estão irregular, e se algum profissional fizer um projeto e edificar obras dessa natureza, em locais dessa natureza, com certeza vão estar concorrendo para aquela circunstância civil e criminal que antes eu via. Tá? Aí a gente pergunta, mas como é que nós vamos saber que área é essa? Uma legislação informa. Só para vocês terem uma noção, eu vou passar para vocês aqui, vou dar uma lida rapidinho aqui, bem rápida. Tem 10 metros de curso de água e chega até 500, ela tem que ser preservada a 600 metros. Área de APP, com faixas marginais de rios, pela largura do rio, da largura, preservação. Área de altura superior a 1.800 metros, região montanhosa. Também preservação obrigatória, onde não se pode construir. E digo para vocês o seguinte, aqui em Palmas, se você for fazer qualquer tipo de construção, faça uma leitura na Lei 1011, que dispõe sobre a política ambiental e o equilíbrio ecológico. Faça uma leitura na Lei Complementar número 400, que é o nosso Código de Postura do município. Ali tem tudo que se fala com relação à construção civil no município de Palmas. E, finalizando, toda vez que se vai construir, precisamos de uso de solo, precisamos de um alvará de construção, e essas licenças, aqui em Palmas, nós conseguimos ela através da FMA, Fundação do Meio Ambiente, ou na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Desenvolvimento Urbano. É obrigado, hoje, na atual conjuntura, toda vez que se vai construir, pegarmos a licença e o alvará de uso do solo de construção, que seja ambiental e que seja da construção civil. Longe de mim, meus amigos, colegas, de esgotar esse tema numa conversa de 40 minutos. Ele é complexo, é extenso,
E tem muito mais a ser discutido se você quiser trabalhar sem correr risco de ter que responder um processo criminal ou civil no judiciário amanhã ou depois. Em que pese não parecer importante essa matéria, acho que ela deveria de ter em todas as áreas profissionais. Porque hoje, meio ambiente é a bola da vez. Ele foi erigido a direito fundamental na Constituição e a direito de primeira grandeza. Tem que ser observado em tudo aquilo que se vai executar hoje, no dia a dia da nossa vida. Eu agradeço a paciência, peço desculpa a falta de habilidade com esse equipamento, mas nós vamos aprender, eu tenho certeza, porque daqui para frente vai ter que ser assim. E me coloco à disposição, a partir de agora, durante, como combinado, 15 minutos, para responder qualquer pergunta que queiram me dirigir sobre a matéria que nós discutimos ou de matérias que estejam nesse meandro de discussão. Eu ainda informo aos colegas do FT que eu estou falando também no meu canal pessoal, e que se alguém também desse canal quiser fazer alguma coisa, eu tenho alguém que está acompanhando, que pode fazer as perguntas, que é o prazer e alegria que eu puder. Professor Moacir, muito obrigado e estou à sua disposição. Pedro, quem agradece somos nós, tá? O chat está aberto para perguntas, pessoal. Enquanto o pessoal faz a pergunta, Pedro, eu vou adiantando já um comentário que eu sempre faço com os alunos, que é o seguinte: a gente não tem nenhum engenheiro mais corajoso do que o engenheiro recém-formado. Quando a gente sai da faculdade, como boa parte das informações, principalmente com relação ao aspecto legal, a gente vai ter contato só depois que a gente está trabalhando. Marcelo, não estou te ouvindo. Cortou, mas se fala de novo. A gente costuma dizer que não tem nenhum engenheiro mais corajoso do que um engenheiro que é recém-formado. Porque boa parte da legislação a gente acaba tendo um contato mais próximo só depois que a gente já está atuando no mercado. Então, como a gente não conhece os limites, digamos assim, ou não conhece as implicações das decisões que a gente toma, a gente corre um risco muito grande de incorrer em processo. E depois que a gente encontra o primeiro processo, a gente nunca mais esquece dele, viu? Eu te garanto. Pedro, o Victor aqui, ele está perguntando no que se refere ao crescimento do Distrito Federal. No que se refere ao crescimento do Distrito Federal, conforme você explicou, vai estar relacionado com aquela teoria do crescimento endógeno? Sumiu a voz de novo, Marcelo. No chat aqui, o Victor pergunta para você, no que se refere ao crescimento do Distrito Federal, conforme explicitado, relaciona-se à teoria do desenvolvimento endógeno? O que eu disse, o Distrito Federal, em face de seu crescimento, aí eu não ouvi. Ele está perguntando se a teoria do Distrito Federal, do crescimento do Distrito Federal, está relacionada com a teoria do desenvolvimento endógeno. Está no chat. Onde que está o chat aqui? Deixa eu ver se eu consigo localizar ele aqui, Marcelo. Eu acho que a Giovana tinha dito também que eram 3 pontinhos. Achei. Deixa eu abrir ele aqui. Chat aberto. Tá, deixa eu achar agora. Vitor, é isso? É o Vitor? Isso. A teoria do desenvolvimento endógeno. É isso que ele pergunta? Isso mesmo.
Ô, Vitor, o Distrito Federal, como eu disse ainda agora, é uma incógnita para a construção jurídica e constitucional do nosso país. O Distrito Federal, ele foi criado no Palácio Planalto, e os agregados a desenvolvimento dessa estrutura. Ocorre que, por interesse político, ele foi tomando vulto, ele foi crescendo desordenadamente e de forma não muito estudada, tanto que hoje um dos maiores problemas de criminalidade e urbano e etc. Tal, nós temos no Distrito Federal, em que pese tem uma fartura imensa de dinheiro para trabalhar lá dentro, não consegue se assentar, porque ele cresceu desordenadamente. Então, hoje, o Distrito Federal ele tem um governador como se fosse um estado, porque ele é distrito. Os deputados são deputados distritais que seguem a mesma legislação, com nome diferente da Assembleia Legislativa do Estado. Ele tem distritos e não município, que segue lei distrital como se fosse orgânica municipal. Por isso que eu disse que hoje o Distrito Federal era uma porção de alguma coisa que ninguém consegue entender. Se ele segue esse desenvolvimento, eu diria que sim, só que não da forma técnica e legal que deveria seguir. Ele deveria de ter mais preocupação com todas essas circunstâncias que oriunda de lá, porque é lá em Brasília que faz tudo, né, no Congresso, e tem muitos problemas dessa natureza, Vitor. Realmente, ele segue, mas não como deveria. Há algumas circunstâncias em que ele bula a norma que ele mesmo constrói para que nós possamos seguir. Esse crescimento não observa rigorosamente essa forma de se desenvolver, digamos assim. Mais perguntas, pessoal? Tem outro aqui, moça, da Aline. A Aline pergunta que, além da desvalorização do imóvel, eu acho que ela só fez uma colocação, que além da desvalorização do imóvel, que teve a vista obstruída, e ela para aqui e não terminou. Pedro, só nos resta agradecer, em nome do PET Civil, do IFTO, pela sua disponibilidade de estar compartilhando conosco esse conhecimento a respeito da legislação ambiental, que tem que ser mais estudada, mais conhecida por todo engenheiro civil que pretende trabalhar no mercado. Para a gente poder edificar qualquer coisa em qualquer lugar, a gente precisa conhecer as limitações que aquele ambiente vai estar apresentando para a gente. Tem que saber que tipo de edifício aquele tipo de local comporta e qual legislação a gente tem que atender. Então, a gente fica muito agradecido por ter compartilhado conosco isso hoje. E, desde já, o PET Civil já fica à sua disposição para outras palestras. E, pessoal, sempre acompanhem o PET nas nossas redes sociais, porque lá a gente vai sempre fazer a divulgação dos eventos a cada semana. Nós temos ou um mini curso ou uma palestra sendo oferecida, principalmente nesse período em que a gente está com as atividades mais distantes de vocês, tá? Bom, Xi, eu só queria complementar que esse crescimento, esse desenvolvimento endógeno, Vinícius, é uma teoria
criada por aqueles que têm uma visão muito econômica, é uma teoria mais socioeconômica do que socioambiental, e ela acaba por trazer prejuízo ao meio ambiente, é o que eu falei antes. Brasília observa essa teoria do crescimento ou do desenvolvimento endógeno, ela observa sim, que Brasília ela, né, valorizou financeiramente absurdo, porque ela era um pedacinho de nada com um pouquinho de casa em volta e virou um estado dos mais estruturados do país, sem dúvida nenhuma. Esse desenvolvimento de Brasília, ele observa essa teoria do crescimento endógeno, não tenho dúvida quanto a isso. Agora, infelizmente, com o exagero de observação nessa teoria, que ela se baseia tecnicamente na parte socioeconômica, ela acabou por ferir aquela outra parte que nós falávamos antes, que é a socioambiental, que hoje tem um reflexo absurdo na sobrevivência do cidadão. Veja que Brasília hoje tem temperaturas que ninguém consegue entender, ela parece um deserto de Saara. A gente passa um calor de morrer abafado durante o dia, eu sei que eu morei em Brasília, e quando é de noite você tem frio de 10 graus, 9 graus, 8 graus, dependendo da época. E com certeza vocês, mais do que eu, poderão afirmar de que aquelas construções de forma não organizada, sem a observação que deveria ter nessas circunstâncias que nós acabamos de falar sobre elas aqui agora, eleva esses fatores que por lá hoje acontecem. Inclusive, temos problemas de enchentes em vários setores, né? Pelo excesso de asfalto, de construção de pedras, falta de área de absorção e outras coisas mais. Não tenho dúvida, Vitor, que o desenvolvimento endógeno, usando da teoria do crescimento endógeno, foi muito usado em Brasília e que foi muito pernicioso para aquela capital. Só complementando a sua pergunta, meu amigo. E, Moacir, eu que agradeço, meu irmão. Agradeço muito a oportunidade de estar conversando com tão seleta plateia aí, por estar debutando aí nessa nova forma de alcançar as pessoas. É muito bom para a gente descobrir que há alternativas dentro de problemas sociais. E espero poder voltar outras vezes para falar de outros temas ou aprofundar mais sobre temas ambientais com relação à área civil, da construção civil. Hoje eu dei uma pincelada, longe de mim querer esgotar um tema tão complexo e tão extenso. Peço até desculpa se deixei de falar ou não alcancei a expectativa, mas nós vamos trabalhar melhores temas e ansiedade dos seus alunos, Marcelo, para que a gente possa alcançar e melhorar ainda mais aquilo que eles querem. Agradeço muito você a oportunidade, ter você como destaque nessa área de construção civil e na área de pedagogo que com relação a todas essas circunstâncias. Nós agradecemos muito, agradecemos todos aqueles que nos acompanharam pelos nossos canais, nos colocamos à disposição em qualquer momento que necessitar e que por nós pudermos esclarecer qualquer assunto que esteja aí incomodando alguém nas áreas em que seja área de domínio ou de trabalho no nosso dia a dia. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Moacir, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a todos os alunos que conosco permaneceram todo esse tempo, e um abraço especial para a Giovana, que me ajudou, me orientou, e estamos à disposição, amigo. Pedro, eu já vou deixar uma provocação para um segundo encontro, né? Que seria justamente a gente comentar sobre os casos mais emblemáticos que a gente tem aqui na nossa região, com impacto ambiental. E eu já vou te deixar uma pincelada, que seria para a gente fazer um comentário sobre o nosso famoso Cristo Redentor palmense.
que a gente tem uma região complicada, e até hoje aquela estátua não saiu do esboço, né? No próximo encontro, a gente vai ficar comentando sobre esses estudos de caso que a gente tem tão emblemáticos na nossa região, porque Palmas é como se fosse uma pequena Hollywood, a gente tem de tudo. Professor, eu só antecipo até que eu tive a oportunidade de trabalhar naquele caso. Eu era promotor ambiental ainda, eu saí, está muito recente, tem uns 8 meses só, e eu atuei como promotor ambiental no licenciamento daquela edificação, daquela possível edificação, ou da iniciativa daquela edificação. Era um processo bem grande que começou do Ministério Público Federal e, por questão de competência, veio para o Ministério Público Estadual e nós atuamos naquela matéria por um bom tempo. Há outros casos emblemáticos aqui também no município, tipo, por exemplo, é o nosso aterro sanitário, nosso plano diretor, todas essas áreas nós acabamos por atuar como promotor de justiça, da Promotoria de Justiça Ambiental, hoje ocupada por um colega muito competente também, e nós teríamos o prazer de discutir esses casos práticos aí com os alunos e com aqueles que se dispor a estar com a gente no dia que o nosso novo professor assim definir. Está à sua disposição, meu amigo. Nós que agradecemos. Pedro, muito obrigado. Obrigado a todos por terem acompanhado essa palestra. E sempre façam acompanhamento do PET Civil pelas redes sociais. É lá que vocês vão sempre ficar atentos sobre as novas palestras, os novos minicursos que a gente vai estar sempre ofertando nesse período de distanciamento. Boa noite a todos.